Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Como a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou uma das instituições mais poderosas e ricas do mundo? É verídica a informação de que houve e provavelmente ainda há corrupção nos recantos sagrados do Vaticano? Para obtermos essas respostas, precisaremos entrar em um mundo proibido para a maioria de nós, onde são guardados os piores segredos do Vaticano. Como explicar a ascensão vertiginosa do poder financeiro de uma instituição que, pela lógica da história bíblica, deveria ser completamente desligada da riqueza material? Até o Papa Francisco, numa de suas missas 3 dias depois de ser eleito, disse: Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Essa declaração, de alguma forma, causou desconforto em alguns clérigos que, em geral, não gostam de falar sobre as finanças ou posses materiais da igreja. Mas basta um olhar mais curioso para ver que a igreja possui muito mais do que, teoricamente, ou segundo a visão da Bíblia sobre Jesus Cristo, deveria possuir. Ora, Cristo não andava com a alta classe em sua época. Muito pelo contrário, ele usava sandálias de couro desconfortáveis e roupas típicas de judeus das classes mais baixas, que era uma túnica branca ou bege, feita de linho ou de algodão, um manto de lã marrom ou cinza e um cinto de couro. Para os estudiosos das religiões, não é de bom grado uma instituição como a Igreja Católica pregar para os pobres ao mesmo tempo que está baseada num alicerce de ouro. Segundo o sacerdote genovês e estudioso bíblico Paolo Farinella, Jesus tinha por preferência os pequenos e quase abandonados povoados, onde encontrava os esquecidos e os excluídos, para quem pregava palavras de esperança e fé. E não eram aquelas pessoas que o procuravam. Pelo contrário, era o próprio Jesus quem ia ao encontro delas, só por saber que as pessoas da região viviam em condições desumanas. De acordo com Farinella, é clara a predileção de Jesus pelos pobres, tanto que ele escolheu viver entre os de classes menos favorecidas. A igreja, como instituição moral e espiritual, surgiu, na verdade, nas pequenas reuniões que Jesus fazia com as pessoas. Estando ou não acompanhado dos seus discípulos, era comum que ele conseguisse reunir pequenos grupos que ouviam atentamente a sua fala. Essas reuniões simplórias continuaram após a morte e ressurreição de Cristo, sempre com vistas às pessoas mais pobres e humildes. Mas isso iria mudar, e muito. O fato é que a partir de meados do século I até o século VI, principalmente, a instituição Igreja Católica passou a dar atenção a assuntos não só espirituais, mas também materiais. Segundo Gianni Vattimo, jornalista político e filósofo italiano moderno, nos tempos de Jesus, a origem da Igreja Católica era humilde e pequena, porém, o destino dela ao longo da história acabou ficando muito distante da sua própria origem. Então, como é que ela conseguiu se tornar uma das instituições mais poderosas e ricas do mundo? Durante aqueles primeiros anos, a Igreja Primitiva, também conhecida como a Igreja dos Primeiros Cristãos, não tinha intenções de se enriquecer no sentido material, mas ainda assim sobrevivia às custas de doações voluntárias. Seu foco estava na comunhão, a vida comunitária, a propagação da mensagem do Evangelho. Porém, a partir do século I, as coisas desandaram. As doações foram atualizadas, isto é, em vez dos pequenos donativos, os seus seguidores passaram a doar mais moedas, propriedades e outros bens materiais, um sistema batizado de dízimo. E quando o proprietário de determinada propriedade morria, era comum que ela passasse a pertencer à igreja. Além disso, passou a haver patrocínio imperial. No século IV, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e legalizou a religião. Isso levou à proteção oficial da igreja e ao patrocínio direto do império. A igreja, comandada pelo então Papa Silvestre I, começou a receber terras, edifícios e outros recursos do Estado, e isso perdurou por muitos séculos. Com esse apoio, a igreja foi adquirindo cada vez mais propriedades, incluindo terras para a agricultura, pecuária
edifícios, terras que pertenciam a conventos e até mesmo templos pagãos convertidos em igrejas. Essas propriedades geraram renda e aumentaram a riqueza da instituição. À medida que a igreja crescia em riqueza, também aumentava o seu poder e influência. Bispos e líderes eclesiásticos se tornaram figuras importantes na sociedade. Mas, evidentemente, que o acúmulo de riqueza também gerou controvérsias e conflitos. Alguns líderes da igreja viviam de maneira extravagante, enquanto outros criticavam essa prática. O fato é que, ao longo dos anos, mesmo com certas modificações, hoje o Vaticano é um dos lugares mais bem ornados de ouro e artigos valiosos do mundo. Uma das perguntas mais pertinentes que os críticos fazem em relação a isso é: por que a igreja nunca pensou em ajudar os mais pobres, em vez de acumular toda essa riqueza? O papado nem sempre foi o que nós conhecemos hoje. Ser papa entre os séculos X e XVI era sinônimo de poder absoluto. Até os reis os ouviam e respeitavam quase sem contestá-los. E contestá-los poderia não ser muito positivo. Nesse período, que durou pouco mais de 500 anos, ficou conhecido pela enorme promiscuidade envolvendo políticos, nobres e o alto clero, além de pessoas sem qualquer formação religiosa ou sequer interesse na vida religiosa, chegando ao trono de Pedro. Primeiramente, Rodrigo de Borja, nascido em Xátiva, reino de Valência, atual Espanha, trilhou um caminho sinuoso até o trono papal. O estudante de Direito da Universidade de Bolonha ascendeu rapidamente na Cúria Romana, acumulando influência e riqueza. Em 11 de agosto de 1492, Rodrigo foi eleito Papa e adotou o nome Alexandre VI. É dito que ele corrompeu cardeais importantes para alcançar os seus objetivos. Seus decretos papais de 1493 ecoaram pelas cortes europeias, confirmando os direitos da coroa espanhola sobre as terras recém-descobertas do Novo Mundo, graças às viagens de Cristóvão Colombo. No entanto, a história de Alexandre VI é também manchada por escândalos e intrigas, como praticar nepotismo e libertinagem. Ele promoveu seus filhos, especialmente Cesare Borgia, a posições de poder na igreja e na política. Sua vida pessoal também foi notória. Teve vários filhos com amantes, desafiando os votos celibatários e manchando a sua reputação. Há uma lenda, inclusive, asquerosa e infame a respeito dos Borgias, que diz que Alexandre VI teria cometido incesto com a própria filha, Lucrécia Borgia. O sobrenome, aliás, tornou-se sinônimo de libertinagem e intrigas. Na imaginação popular, ainda hoje evoca mistério e escândalo. Em termos de política externa, Alexandre VI apoiou seu filho Cesare como condottiero, isto é, um mercenário a serviço do rei francês durante a Segunda Guerra Italiana. Todos os objetivos de Alexandre VI pareciam estar focados em trazer vantagens para sua própria família. Apesar das controvérsias, Alexandre VI também foi um grande patrono das artes, enriquecendo Roma com obras-primas e acolhendo os judeus expulsos da Espanha em 1492. O seu legado é complexo, revelando a dualidade entre ambição e generosidade, pecado e redenção. Não se sabe ao certo o motivo da morte de Alexandre VI, mas há relatos que poderia se tratar de malária, que era muito comum e sem tratamento na época, ou envenenamento. Uma forte hipótese também, já que em 12 de agosto de 1503, não só ele começou a ter sintomas, inicialmente febre e vômitos, como também o seu filho, Cesare, aos 27 anos, teve os mesmos problemas que o pai. Alexandre VI morreu em 18 de agosto de 1503. Encontra-se o seu túmulo na igreja de Santa Maria de Montserrat. O Papa João X governou a Igreja Católica de 914 a 928. Ele foi eleito com o apoio de Teodora, a esposa do senador romano Teofilacto, que tinha grande influência política e na religião da cidade. Havia rumores de que João X era irmão de Teodora,
Contudo, outras fontes dizem que os dois eram amantes. O fato é que João X governou o Vaticano numa das piores épocas da Igreja, quando foi instituída a pornocracia, um título popular que acabava entregando o que acontecia nos limites do Vaticano. A pornocracia, que durou cerca de 60 anos seguidos no século X, se resumia no fato de que as amantes de alguns membros do alto clero passaram a não só aconselhar os seus amantes, mas também a interferir diretamente em certos assuntos, os quais não eram da alçada de ninguém, a não ser dos próprios cardeais e bispos. O episódio teve duas figuras femininas centrais que tinham grande poder de persuasão: Teodora Teofilato e sua filha Marósia. A família Teofilato ocupava posições de importância crescente na nobreza romana. Teodora, a mãe, e suas filhas Teodora II e Marósia tinham grande influência sobre a escolha do Papa e dos assuntos religiosos em Roma, através de conspirações, negociatas e casamentos. João X também se envolveu em conflitos com os reis da Alemanha, Henrique I e o seu filho Otto I, que pretendiam dominar a Itália e interferir nos assuntos da Igreja. Ele tentou manter a sua independência e a do papado, mas acabou sendo deposto por uma conspiração liderada por Marósia, que era casada com o duque Alberico I de Spoleto. Marósia mandou prender João X no castelo de Sant'Angelo, onde ele morreu em 928, supostamente sufocado com um travesseiro. O Papa Júlio III nasceu em 1487 na Itália, com o nome de Giovanni Maria Ciocchi del Monte. Ele era sobrinho de uma cardeal e se tornou monge beneditino, estudando direito canônico e teologia. Foi nomeado bispo de Manfredonia em 1512 e depois de Pávia em 1520. Giovanni se destacou como um diplomata e administrador da Igreja, participando do Concílio de Trento e sendo governador de Roma 2 vezes. Ele foi feito cardeal em 1536 pelo Papa Paulo III, que o empregou em várias missões importantes. Ele foi eleito Papa em 1550 após a morte de Paulo III, como um candidato de compromisso entre as facções rivais do Colégio dos Cardeais. Como Papa, ele se dedicou principalmente à vida de prazer pessoal, gastando muito dinheiro com artes, festas e caçadas. Ele também reabriu o Concílio de Trento em 1551, mas não mostrou muito interesse pela reforma da Igreja. Júlio III confirmou o Estatuto dos Jesuítas e tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra, apoiando a rainha Maria Tudor. Mas o que fez com que Júlio III fosse considerado um papa ruim? Numa época em que relacionamentos homoafetivos eram considerados uma aberração, Júlio III acabou sendo bastante criticado devido ao seu relacionamento com o sobrinho adotivo Innocenzo Ciocchi del Monte, que ele elevou a cardeal aos 17 anos e com quem compartilhou o seu quarto e a sua cama. Esse caso causou muita indignação entre os fiéis e os inimigos da Igreja, que o acusaram de homossexualidade e incesto. Outro motivo foi o seu nepotismo, que ele praticou sem disfarce, favorecendo seus parentes e amigos com cargos e benefícios eclesiásticos. Ele também foi criticado por sua interferência nos assuntos políticos da Europa, sua concessão excessiva de indulgências e sua negligência com a disciplina clerical. Júlio III morreu em 1555 aos 67 anos, deixando a Igreja Católica numa situação difícil, ameaçada pelo avanço do protestantismo e pela corrupção interna. Ele foi sucedido por Marcelo II. Muitos outros papas deixaram manchas irreparáveis na Igreja, como Bonifácio VIII, que se envolveu em várias disputas políticas e religiosas, como a guerra contra a família Colonna, a excomunhão do rei da Sicília, a promoção de cruzadas na Europa e outras ações consideradas irresponsáveis. Urbano VI, o papa nada diplomata, austero e propenso a ataques de fúria, e Leão X, que, entre outros, recorreu à venda de indulgências, ou seja, o perdão dos pecados mediante
pagamento em dinheiro, acredite. A corrupção desses papas seria um dos motivadores da reforma protestante. E a reforma mudaria a dinâmica do poder entre reis e papas, também pondo uma enorme pressão sobre a Igreja Católica, encerrando a era dos escândalos. Fundado pelo Papa Pio XII em junho de 1942, o Instituto para as Obras de Religião, ou melhor, o Banco do Vaticano, foi criado para gerir as contas dos principais clérigos e controlar os ativos da Igreja durante a Segunda Guerra Mundial, mas acabou se tornando uma das instituições mais misteriosas do mundo. No decorrer dos anos, o banco chamou a atenção do mundo todo por estar no centro de algumas transações polêmicas. A mais famosa veio à tona em 1982, quando o Banco Ambrosiano faliu em meio a um rombo de 4,7 bilhões de dólares. O Banco do Vaticano era um dos seus principais acionistas. Na época, as autoridades italianas apontaram o arcebispo Paul Marcinkus como o responsável pelo rombo. Essa acusação era o bastante para levar o clérigo aos tribunais e ele acabar sendo preso por isso. Contudo, o sacerdote nunca chegou a comparecer a um tribunal sequer, uma vez que o Alto Conselho do Vaticano interferiu, dizendo que Marcinkus tinha imunidade diplomática e não poderia ser preso. Em 2010, um novo escândalo pairou sobre o Banco do Vaticano, que culminou na queda do seu então presidente, Ettore Gotti Tedeschi. As autoridades italianas congelaram 23 milhões de euros em fundos de um banco chamado Credito Artigiano por suspeita de lavagem de dinheiro. A instituição é vinculada ao Banco do Vaticano. Duas transferências realizadas na época chamaram a atenção das autoridades. Uma feita para o banco americano JP Morgan e outra para uma instituição italiana, a Banca del Fucino. Na época, Tedeschi e o diretor-geral do banco, Paolo Cipriani, teriam alterado ou omitido informações solicitadas pela Procuradoria de Controle Financeiro do Banco Central da Itália, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos. O Banco do Vaticano já foi acusado de esconder contas secretas, sendo que muitas delas são identificadas apenas por números, ocultando o nome do cliente. O que se sabe é que este banco administra 6 bilhões de euros em ativos, 33 mil contas correntes e dá suporte a operações em 150 países, embora não possua qualquer agência fora do Vaticano. Pelo menos não em teoria. No século XX, o governo fascista de Benito Mussolini estendeu a sua generosidade à Igreja. Através da assinatura do Tratado de Latrão com T, em 1929, o governo italiano concedeu à Santa Sé uma série de garantias e medidas de proteção, inclusive o reconhecimento do Vaticano como um Estado soberano, isentando de tributos sobre as suas propriedades e importações. Posteriormente, em 1933, foi estabelecida a Concordata com o Reich, na qual o governo alemão assegurou à Igreja Católica o direito de continuar cobrando o Kirchensteuer, um tradicional tributo eclesiástico estadual pago pelos fiéis alemães às suas igrejas, sejam católicas, protestantes ou de outras denominações. Esse imposto, embora tenha sido violado durante o período nazista, permanece em vigor até hoje. Antes de 1945, o valor anual por pessoa era de aproximadamente 2 a 3 marcos. Atualmente, varia entre 8% e 9% do montante do imposto de renda devido pelo contribuinte. E em 2011, o Kirchenstein proporcionou à Igreja Católica uma arrecadação de 6,3 bilhões de dólares. Vamos ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a sua companhia tão especial. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.